Começa agora 70 a mais. Como viver bem a partir dos 70 anos. Alô, amigos do 70 a mais. A nossa convidada dessa semana é a Ângela Tavares. Ângela Tavares, ela é pós-graduada em treinamento desportivo e tem um trabalho muito bonito com a terceira idade. Mas antes de falar sobre ela, eu queria mais uma vez pedir a vocês que deem o seu like, se inscrevam no canal e aperte o sininho para que a gente possa crescer. E vamos ouvir o que tem a dizer o nosso parceiro comercial. Somos movidos pela energia nos 4 cantos do Amapá. Trabalhamos de forma incansável, sempre em busca da excelência. Somos movidos pela energia. A energia presente em cada obra bem executada, de cada cliente satisfeito. Somos a Eletroservice. A Ângela Tavares, ela é professora de educação física e é especialista em treinamento desportivo. E é mestre também em ciências da motricidade humana. E tem um trabalho junto à terceira idade para tornar o idoso mais independente. Vamos saber mais sobre isso com ela. Como vai, doutor? Que honra ter você aqui. Fala, Luiz. Prazer meu. A honra foi a minha ser convidada. É uma honra muito grande, ainda mais com o seu trabalho. Eu estou olhando aqui na sua ficha uma coisa interessante. Você é pós-graduado em treinamento desportivo, é mestre em ciências da motricidade humana e com alguns trabalhos publicados em congressos internacionais. Que coisa bacana. Agora, mais importante sobre tudo isso é que você tem um trabalho feito com idosos, não é isso? É Macaé? É uma cidade... É Macaé, é isso? Assim, em 2014, um dos trabalhos para mim foi o mais importante da minha vida, sem desmerecer os outros, mas eu publiquei em Macau, numa conferência internacional, em 2014, o projeto Recria a Idade, Idoso, Esporte e Vida. Na verdade, o nome do projeto é Recria a Idade, uma proposta esportiva de condicionamento físico para idosos. Esse era o título do trabalho. Bacana. Então, através da atividade física, através do movimento esportivo, eu eu montava uns desafios para eles, né? Porque a competição é a essência do ser humano. Então, Com certeza. eu costumo brincar com eles que a competição mais importante, porque alguns dizem para mim, professora, eu sou muito ruim, sempre fui muito ruim em esporte, como é que a senhora vai fazer? Eu falo assim, olha só, eu vou aproveitar o que você tem de potencial para eu poder ajudar você a recuperar a sua independência física, né? A sua independência de vida, a sua rotina do dia a dia, através do movimento esportivo, através da bola, principalmente. Tem a peteca também. Enfim, a gente variava os estímulos para que eles se motivassem cada vez mais. Então, eu montei esse trabalho, na verdade, foi assim, eu acho que foi o ápice da minha carreira. Se eu tenho hoje um grande orgulho por ter feito alguma coisa de relevante para alguém, foi esse trabalho diante dos idosos que eu tirei gente da cadeira de rodas, do andador, da muleta. E é um trabalho que a gente corre muito riscos, né? Porque se eu faço uma proposta ousada dessa e um idoso cai, isso pode trazer consequências não somente para o idoso, mas para a família toda que está ali envolvida em resolver aquele problema que eu teria causado. E então, pode ser até um problema jurídico também para você, né? Sim, sim. Então, eu tive uma coragem, mas como uma vez eu ouvi do meu irmão, que também é professor de educação física, assim, Ângela, quando a gente faz alguma coisa por amor, dá certo. E graças a Deus, a única coisa que eu consegui foi o reconhecimento das famílias. Eles iam até a quadra me agradecer muito, porque os seus pais e avós estariam numa realidade completamente diferente de antes de entrar
para as minhas aulas, né? E, assim, porque você tornar um idoso independente de a terceira perna, tipo a muleta, o andador, ou a cadeira de rodas, que não tem apoio nenhum, apenas das rodas, né? Então, isso me dá uma, uma, um desafio muito sério, muito. Eu tinha consciência do risco que eu estaria correndo, né? Mas eu precisava encorajar cada um deles, porque a gente não nasceu com a muleta, a gente não nasceu com andador. Minha, a minha felicidade maior era que eu ver cada um deles sem esses recursos materiais para poderem se deslocar e serem Pois é, mas independentes. como é que isso funciona? Você faz jogos, é isso? Jogos de quadra com as pessoas, é isso? Então, se você chega perto de mim e fala assim, ai, professora, eu hoje não estou podendo entrar na sua aula porque hoje estou cheio de dor na coluna. Aí eu falo assim, é hoje que você tem que estar aqui. Por quê? Porque eu preciso de você hoje. Porque se você fortalecer a musculatura que protege a sua coluna, cada vez menos você vai sentir essa dor. Com certeza. Então, eu promovo muito alongamento, que o ser humano ele precisa do alongamento, o ser humano precisa de movimento, onde há movimento há vida, né? Então, eu tinha que oferecer as possibilidades para que eles pudessem me dar o devido retorno. Com Então, certeza. por exemplo, você está numa cadeira de rodas, eu vou usar o potencial que você tem. Você tem perna e braço, né? Então, a perna está ali sentada, está debilitada, não tem força para levantar da cadeira. Se eu pegar uma bola de encher, eu fiz isso algumas vezes, se eu pegar uma bola de encher e falar, ó, chuta com a perna esquerda, então eu estou trabalhando cognitivo, porque ele tem que raciocinar qual é a perna esquerda, e às vezes não sabe, né? Pois é. Então, Às ele vezes tem não que sabe. fazer. Às vezes Ele ele não sabe, ele não consegue discernir mais isso, né? Isso, não estava preocupado com isso. Ninguém cobra esse tipo de coisa dele. Então, assim, ele vai estender o joelho e ele vai fortalecer o quadríceps, né? Com Então, certeza. eu peço para eles, e quando estão conversando comigo, quando eles estão esperando a bola, naturalmente é um estímulo, mas às vezes é um reflexo deles ficar em ponta de pé. Né? Ponta de pé você trabalha a panturrilha. E quando não tem esse reflexo, eu peço para que fiquem em ponta de pé. Isso depois de terem alongado a panturrilha. Então, são coisas básicas que a gente tem que entender como funcionam, entendeu? Então, assim, vamos ficar ainda na cadeira de roda. Você tem secção de medula, então eu não faço milagre, né? A secção de medula, você tem ali uma separação do sistema nervoso central, que vem desde lá de cima, então o sistema nervoso central baixo, que é a medula, se ela tiver cortada, não vai ter movimento dos membros inferiores. Então, eu vou trabalhar os membros superiores que ele tem para Você me tem que dar. fortalecer os superiores para suprir essa Isso. deficiência. Até para poder andar na cadeira de Sim, claro, para rodas. ele poder se Então, locomover. mas o público que me procura normalmente é aquele público que acabou de sair de uma cirurgia de quadril, então tem todo o sistema nervoso central preservado, e aí você acaba, vamos voltar a andar, porque nós precisamos dessa independência para poder ir a um banheiro, para poder se sentir saudável, se sentir assim, com força física. É, e Então, útil também, né? pois é, não, e o detalhe, o mais bacana disso tudo, é que aquela pessoa que se sentia assim, um encosto dentro de casa, né? Não sei como falar, mas aquela pessoa que Um seria um estorvo. problema. Um Pra, estorvo, né? pois é, a pessoa que se sentiria assim, um problema da família,
Você chega, aí chega o neto, aí ela aproveita a oportunidade que o neto está ali para ouvir. E aí, vó, tudo bem? Ah, eu estou com dor aqui, estou com dor ali. Então, isso incomoda muito a família. A minha avó só sabe falar de dor, a minha avó só sabe reclamar, a minha avó. Então, são situações que todos nós, se tivermos sorte, nós caminharemos para lá. Eu tinha uma tia, eu me lembro como se fosse hoje. A gente ia visitá-la e ela dizia: Oi, tia, como é que você está? Ah, você quase me encontra num caixão. Esse era assim que ela recebia a gente. Às É um vezes, otimismo, né? tem situações em que fala assim, pô, eu estou devendo os 5 anos para Cristo. Eu Pois é, acabei, tem isso também. eu acabei aprendendo essa gracinha, né? Porque tem as nuvens negras que passam no nosso caminho. Você sabe a minha dificuldade que eu tive para ter esse encontro muito bacana contigo, que eu quebrei o pé Eu jogando sei, para mim vôlei. é uma honra e tal, e um Eu privilégio. estou aqui com o pé para o alto da mesa, para Não, poder te atender. não, eu acho que para mim é um privilégio. Não, e aí o que acontece? Muitas dessas pessoas acabam ficando completamente debilitadas, não somente a perna, né, que realmente tem que ficar imobilizado, mas olha só, o que está imobilizado é meu tornozelo, porque meu pé está quebrado, eu não posso fazer movimento de tornozelo para não mexer com a musculatura, não mexer o osso que está quebrado. Mas eu tenho coxa, eu tenho quadril, eu tenho abdômen, eu tenho outra perna, e isso não precisa, eu tenho os membros superiores, isso não precisa ficar debilitado também. Então, quando a gente tem algum problema, isso não significa que você tem que zerar o resto do corpo por causa de um problema, entendeu? E ainda tem mais, eu ainda vejo uma outra situação. Eu vejo a situação da utilidade mesmo, de você ser útil, você Sim, ser sim. independente e poder, sabe, poder fazer as suas coisas sem depender muito dos outros, sabe? Isso, E, isso. e ser Então, útil realmente. Né? o que, assim, por exemplo, a pessoa está sentada numa cadeira de rodas, nada impede dela receber uma bola e passar a bola para o companheiro, entendeu? Nada impede de lançar a bola com uma das mãos, depois trocar a mão, porque eu trabalho a lateralidade, quer dizer, as duas faces laterais do cérebro. Eu trabalho o tempo todo Por na aula. igual, né? Posso trabalhar por igual. Que existem estudos que comprovam que quando a gente trabalha o lado não dominante do cérebro, significa que a gente vai ajudar a evitar alguns problemas característicos da terceira e da quarta idade, que já é uma realidade, né? A quarta idade, a partir dos 80, a gente já está passando dos 80 fácil, né? Com Então, certeza. a gente evita o Alzheimer, doenças que vêm com envelhecimento celular. É inerente à nossa vontade. É lógico que a gente constrói muita coisa através da alimentação. E como um dos meus vídeos do canal Recrear a Idade Idoso Esporte de Vida, um testemunho de uma aluna muito querida, ela fala, pô, Ângela, a gente tem um, uma questão que é assim, eu lavo copo só com uma das mãos. Na hora de varrer, é sempre para um lado. Então, ela aprendeu, né, que ela tem duas mãos. Então, ela tem que aprender a trabalhar os dois lados do cérebro. Entendeu? Então, aprender a fazer as coisas. E quando você começa a trabalhar o lado esquerdo, que normalmente é o não dominante das pessoas, da maior parte das pessoas, você acaba. Porque é tudo uma questão de treinamento. Se você treinar, qualquer um consegue. Então, as pessoas falam no tênis, eu sou tenista. Eu troco de mão para jogar, eu troco a raquete de mão para jogar. Isso Caraca, a mulher. confunde o outro. E o sonho de todo atleta, porque eu fui atleta profissional de voleibol, o sonho de todo atleta é ter essa característica que eu tenho. Eu trabalhei para virar ambidestra. Eu não nasci ambidestra. Eu sou destra. Agora, tem uma característica doida da minha parte, né? Eu já tenho por natureza,
eu já tenho uma característica que me favoreceu trabalhar ser ambidestra, porque eu escrevo com a direita, então eu sou destra para escrever, mas na hora que eu comecei a dar minhas primeiras cortadas, meus primeiros saques, eu era canhota. Olha que doideira. Então, Aí não porque subia tanto, né? não, ó, porque eu era destra. Aí o meu professor da escolinha, que virou equipe no mesmo ano, ele chegou para mim e falou assim: quem é destro vem para essa fila, quem é canhoto vem para aquela fila ali. Beleza. Aí eu fui para a fila do destro. Aí levantou a bola para mim, eu dei a passada, e quando eu cortei, não tinha força nenhuma. Nenhuma. Aí eu falei, cara, eu vou ter que trocar de esporte. Eu não consigo ter força para atacar a bola. Aí eu tomei a iniciativa de, pô, se eu para atacar com a direita, eu tenho que ficar com a perna esquerda no início da passada e no final na frente, então eu vou trocar tudo. Aí eu botei a perna direita na frente e fui atacar com a esquerda. A conclusão, eu dei uma pancada na bola. Ali Muita eu velocidade e muita força. Ali eu descobri que eu era ambidestra. Agora, veja bem, eu não era professora ainda não, eu tinha 9 anos de idade quando isso aconteceu. Eu tive essa iniciativa, porque eu queria muito ser profissional de voleibol, como fui, entendeu? Então, toda esse lastro de experiências que eu tenho, me fizeram chegar nesse projeto, que, na verdade, vamos lá, a origem dele mesmo veio de um projeto de recreação esportiva para criança, onde eu propunha o tempo todo trocar de modalidade. Então, na mesma aula, eu pedia para eles fazerem o chute com a perna direita, o chute com a perna esquerda, o arremesso com a mão direita, o arremesso com a mão esquerda. Então, o tempo todo. Aí, como deu muito certo, eu comecei aqui num clube do Rio a fazer isso, esse projeto com a minha empresa. Eu resolvi o seguinte, pô, deu certo para a criança, eu vou começar a fazer isso para os idosos. Mas não foi isso bem que aconteceu, né? Eu era responsável pelo projeto social por uma instituição de ensino superior onde eu dava aula, lá no Morro do Alemão, na Grota. E aí era um dos projetos que eu tomava conta. Aí os meus alunos estagiários, meus alunos da universidade, eram os meus estagiários pela própria instituição. Aí, pô, uma aula de ginástica localizada, a criatura acorda às 5h30 da manhã, acorda, faz o café, deixa o almoço pronto para chegar na aula às 7 da manhã. E teve uma hora que ela chegou a ser, era umas 10 para as 8, faltavam uns 10 minutinhos para acabar a aula. Aí ela com aquela toalhinha em 3 apoios, né? Ela chegou, professor, falta muito. Eu falei, calma aí, falta muito, ela está torcendo para acabar. Isso não está legal. Isso me incomodou. Eu não estou ali para oferecer um sacrifício, eu estou ali para oferecer saúde, mas tem que ser uma coisa prazerosa. E nitidamente, eu percebi que ela estava sofrendo, ela estava querendo, já fiz o meu do dia, sabe? Agora eu posso chegar em casa e descansar, botar a perna para o alto o dia inteiro. Não, não é isso que eu quero. Eu cheguei para o Wagner, que era o meu aluno naquele momento, ele estava ministrando a aula, eu falei, Wagner, me empresta a tua turma rapidinho aí, falta só... Não, professora Clara, a turma é tua. Aí eu separei o grupo em 2 e vamos fazer um handball adaptado. Não pode ter confronto, não pode ser impacto, né, de corpo com corpo para não machucar. Eu tenho que cercar de todas as possibilidades para não dar errado, né? Então, conclusão, foi tão engraçado que foi quase 1 hora depois que eu consegui terminar a aula. Elas não queriam parar. E aquilo faz suar, aquilo trabalho cognitivo, a velocidade de reação, o que vai fazer com a bola, a precisão no passe, tem que saber receber a bola para não bater no rosto, no corpo, tem que saber passar a bola com precisão. Então, ali, na verdade, surgiu a ideia do projeto Recreatividade.
porque até então ali não tinha ninguém com debilidade para se movimentar na marcha, não tinha. Eu é que aproveitei aquela experiência e comecei a promover aulas recebendo qualquer pessoa. Recebendo exatamente a pessoa que tenha, está saindo de uma cirurgia e operou o quadril, está tudo certo, o médico acompanha isso. Eu tive alguns relatos de médico querendo falar comigo. Professor, eu não sei o que a senhora está fazendo com a minha paciente, mas não para. Está dando certo. Está funcionando. Está dando certo. Elas começaram a diminuir a quantidade de remédio, né? Elas começaram a se interessar, inclusive, que a minha alimentação, eu procuro que seja o mais saudável possível. Na minha casa eu não tenho lata de óleo, eu não tenho açúcar, não tenho. Então, a gente se adapta. Eu como bolo, eu faço um bolo super saudável, tá? Inclusive no meu canal uma proposta dessa, né? Eu ensino a fazer arroz sem gordura, né? Água e muito tempero. E o arroz para o diabético é terrível, né? Também. Porque vira amido. Então, assim, as pessoas, elas erram consigo mesmas. A gente passa a vida inteira tentando se matar. Em algum momento, morre pela boca, né? Em algum momento a conta chega. Então, se eu promovo saúde, eu sou professora de educação física e promovo saúde, como é que no dia de confraternização, aniversários do mês, aí eu vejo umas coisas assim, você chega numa mesa, aí tem cajuzinho, Coca-Cola. Cara, como é que pode promover saúde se na hora da festa você traz o alimento principal da célula do câncer, que é o açúcar? Não pode. Sem falar na velha salsicha. Nem fala, nem fala. Eu não sei se é verdade, porque não fui eu que pesquisei, mas dizem, né, porque eu pesquiso muito a respeito, que a salsicha, a linguiça, elas levam 34 anos para sair do organismo, o mal que ela faz. Só o plástico que as envolve já é perigoso, fora o resto. Então, eu só questiono mesmo, sabe? Alguns companheiros, né, de área de educação física, é um alerta só. Então, se você promove saúde, você fala tanto, né, que a pessoa tem que fazer atividade física para se cuidar, que a pessoa tem que tomar cuidados, e aí, na hora da festa, você é o primeiro a botar numa mesa, né, o cajuzinho, a Coca-Cola, o bolo. E oferecer para os amigos, né? Que amigo da onça é esse? Você está entendendo? Mas não é de maldade, não. É a nossa cultura. Então, exatamente, assim, eu acho que eu sou uma das poucas pessoas que conseguem beber uma limonada suíça sem açúcar. E eu vou te falar, as primeiras que eu bebi, eu achei uma coisa horrível. Horrível. Mas hoje, se você botar açúcar, me incomoda. Entendi. Isso mesmo. É uma adaptação que você tem que se propor. Eu cheguei a ter 126 quilos. E eu fui fazer um teste de bariátrica e o médico disse, olha, você vai fazer a bariátrica, não tem problema, mas eu quero que você perca 20 quilos. E, cara, se eu perder 20 quilos, eu não preciso fazer bariátrica. Que coisa mais incoerente. Aí eu tirei o açúcar completamente, diminuí o pão em 90%. Sim. E fiz essas duas coisas basicamente. Eu gosto muito de massa, mas também como pouca massa. Até por causa disso mesmo, né? Eu podia comer muito mais, mas não como. Sim. E aí hoje eu tenho 104. Eu consegui baixar bastante. Não precisei fazer bariátrica nenhuma. Né? Mas deixa eu te falar. Por que o médico pede para você perder 20 ou 30 quilos antes de fazer a bariátrica? É louco, ele é louco. Não, ele não é louco. Ele precisa saber se você já está numa rotina, numa reeducação alimentar, capaz de manter o seu corpo
depois da cirurgia, você vai perder bastante peso. E com pouco alimento, né? E com pouco Você vai alimento. diminuir o tamanho do estômago. Se você continuar comendo o que você comia, é evidente que você, além de estufar o seu estômago, vai estar menor, né? Você vai voltar aos pouquinhos ao peso que ninguém pode ter. Né? É o tal Ninguém da pode... cabeça de gordo, né? O que acontece, Luiz, é que a célula adiposa é assim, existem duas células de gordura, né? Aí ela está aqui. Aí, se você faz uma dieta, ela vai emagrecer. Qual é o nome desse buraquinho que faz aqui entre uma célula adiposa, que é a célula de gordura, e outra? Vamos lá. Fome. É a celulite. É a eu famosa... sei. É a celulite. Se você come, a célula de gordura, ela está tão grande que ela vai explodir e ela vai fazer mais 2, mais 4. Aquela célula de gordura você não perde nunca mais, só passando a faca. Então, quando você faz uma dieta braba, né, tira o açúcar, você já vai perder aí uns 12 quilos fácil, se você zerar de açúcar. Você perde em 10 dias, é rápido. Tá? A experiência, inclusive, com o meu marido. Ele estava com a taxa de açúcar um pouco alta, ele zerou de refrigerante, ele acabou com o refrigerante, ele perdeu 12 quilos em pouco mais de 10 dias, vamos dar mais segurança, uns 15 dias, pronto. Então, foi rápido, porque o açúcar, ele faz muito mal para a saúde. Poxa, Ângela, mas você veio aqui para falar de recreatividade, de movimento, gesto esportivo, mas a ênfase é que a alimentação é a coisa mais importante para a sua vida, porque você é o que você come. O glúten, ele gruda no nosso intestino, né? Então, no intestino, não sei se você sabe, né? Assim, boa parte das pessoas que não são da área da saúde não sabem, mas no intestino existem os neurônios também. Então, tudo que você come, se sentiu mal, te dá logo dor de cabeça porque o fígado atua. Então, as coisas estão interligadas. A gente não pode ser um corpo ou um pensamento, a mente, né, que a gente chama de mente. Corpo e mente é tudo corpo. Mas a gente tem que ter uma visão holística do indivíduo. Então, para essa visão holística, eu fui muito chata. Nossa, mas eu batia neles. Eles falaram, pô, professora, a senhora vem querer até modificar a nossa alimentação, o almoço da minha casa, mas eu não quero modificar nada. Eu só estou orientando, segue quem quer. Só não pode amanhã, quando der ruim, só não pode dizer que não sabia. Porque a gente constrói tudo de bom ou de ruim para a nossa vida. Depende só da gente. Entendeu? Então, depois que der ruim, não adianta ficar reclamando, chorando, eu sou azarado. Não, você construiu isso. Não tem volta, né? Não tem. Então, voltando à questão do esporte, eu usava movimentos do basquete, do handebol, do vôlei, da peteca, do tênis, né? Então, eu sou professora de tênis, então eu tenho para lá de mais de 20 raquetes, então eu sempre conseguia atender. E quando não tinha raquete para todo mundo, que às vezes a turma era muito grande, a gente fazia um esquema de revezamento, né? Rodízio, né? Rodízio. Então, mas eu não faço filas, não. Eu ponho duplas trabalhando o tempo todo. Então, mas a gente faz estratégia de aula que dá para que todos não reparem que tem alguém sem raquete. Entendeu? Então, todas essas vivências para eles, eu creio que tenha sido uma coisa, para mim, foi assim, o retorno que eu tive, principalmente dos médicos, entendeu? Então, você separa turmas, fazem duplas, então promove atividades de chutar com a perna esquerda, aí eu trabalho o equilíbrio, né? Você vê jogador de futebol com dificuldade, jogador de futebol, o cara assina contrato, o cara é profissional daquilo. E, assim, às vezes é canhoto, completamente cego da direita. O problema não é o cego da direita, o problema é que, normalmente,
esse cara ele tem dificuldade de equilíbrio na outra perna. Então, a gente tem um lado do cérebro dominante que, poxa, para livrar o meu pé esquerdo para tocar na bola, eu tenho que ter um equilíbrio muito interessante com a perna direita, né? Então, se eu tiver o equilíbrio, eu livro o meu pé esquerdo do chão e faço o que eu quero. Se eu não tiver esse equilíbrio, eu não consigo bater na bola com aquele tempo que o momento, né, está recebendo. Então, eu vou passar a bola para lá, vou passar a bola para cá. Então, são muitos itens que eu tenho que prestar atenção. Por exemplo, adaptar esse trabalho de futebol para os idosos era a parte mais, vamos dizer, arriscada do meu trabalho. Eu colocava aqueles novos, né, novos na minha aula, ou aqueles mais acometidos por problemas na marcha, eu botava perto da parede, eu botava segurando na trave, né? E aí, vamos começar a adaptar isso para ter a segurança. Vamos substituir a bengala pela trave, então, ou então na grade. Normalmente tem a grade, né, que envolve a quadra. Então, segura aí na grade, livra um pé e começa a ficar menos dependente da grade possível. E dali eles saíam e iam trocando passe com o pé sem precisar do apoio. Então... Aconteceu comigo, quando eu era jovem, eu joguei hóquei de patins. Legal. Nos clubes portugueses aí no Rio, né? Na Doc Lobo e tal, Sim. Tijuca. Era inclusive no Orfeão Português, Orfeão Portugal. Orfeu Portugal. Lá na Rua Aguiar. Isso. Tinha uma bela quadra de hóquei e a gente jogava hóquei, de patins de roda. E eu fui obrigado a parar porque eu não conseguia dar ré. Eu não conseguia andar de costa. Nunca consegui andar de costa. Era uma deficiência que eu nunca consegui fazer. Olha só. Eu fui obrigado a parar porque eu nunca consegui andar Mas de costa. você não pode se dar por vencido pela dificuldade. Eu falava para eles o seguinte: não existe felicidade maior. Olha, se você hoje é um cara aposentado, você não tem nenhum compromisso de horário, você não tem que, sabe, bater ponto em lugar nenhum. Ninguém está esperando por você, para o trabalho acontecer. Enfim, você está aposentado. Você tem que arrumar uma atividade. Não vai ser fácil. Qualquer atividade vai ser desafiadora, porque o envelhecimento... tem gente que diz que é a melhor idade. Não é, não. Não é, não. Para mim é a pior. Isso eu acho um deboche com quem está lá. Exatamente, para mim é deboche. A pessoa que fala que é a melhor idade, eu às vezes acabo sendo um pouco polêmica, sabe, Luiz? Porque eu não sou essa que vai de acordo com o que todo mundo diz, todo mundo dá a melhor idade. De melhor não tem nada, você tem perda de tudo. Tudo. Você tem perda da saúde, você tem perda de amigos, você começa a perder entes queridos, você, sabe, começa a ter alguns problemas que o jovem tira de letra, né? E uma imagem... uma espécie de glamourizar a velhice. A gente só vai descobrir que é uma idade muito difícil para tudo quando a gente chega nela. E eu vou fazer Exatamente. 60 anos. Exatamente. Eu vou fazer 60 anos e esse projeto, eu costumo dizer que é uma defesa minha. Porque eu não quero ficar condenada a fazer ginástica localizada. Esse projeto que você está vendo, o 70 mais, é uma defesa minha. Sim. Eu tenho 74 anos cheio de dúvida. Sim. E agora eu pergunto para todo mundo e todo mundo tira um monte de dúvidas para mim e para quem quiser ouvir. Eu democratizo essas opiniões. O meu canal Recria a Idade, Idoso, Esporte e Vida, eu tenho ali algumas ideias. Você está sozinho em casa. Você compra em qualquer mercado aquelas bolas de encher de aniversário. Aquilo ali te tira de muito problema. Por exemplo, a gente tem que
criar em cima do nosso momento. Eu estou andando de muleta, está aqui, ó. Eu estou andando de muleta, né? Então, eu estou sem poder pisar no chão. O que eu comecei a fazer? Eu pego no corredor, porque se eu perder o equilíbrio, eu estou ali entre paredes, eu fico andando para lá e para cá. Você sabe por quê? Rapaz, isso é um tremendo exercício abdominal. E eu não gosto de trabalhar, sabe? Ficar ali no abdominal é uma coisa que eu nunca Ir gostei. para academia, puxar ferro, essas coisas. Não, quando eu era atleta, eu fazia antes do treinamento 500 abdominais e depois do treinamento eu fazia mais 500 abdominais. Que horror! Era 1000. Não, mas eu variava o tipo de abdômen. Dizer assim, Ângela, você gostava? Não, não gostava, mas eu precisava. Porque o abdômen é onde tem a força do indivíduo, está no abdômen. Então eu não posso ter ele fraco. E eu só descobri que qualquer movimento que você faça na sua vida, você depende do abdômen. Quando eu operei, em 2019 eu operei o abdômen, eu tirei um hemangioma hepático de 17 centímetros, com 700 gramas de peso. Eu pari, literalmente, um hemangioma hepático. É um tumor benigno que nasceu no meu fígado, e ele não parava de crescer. Desde 2011, eu fui buscando quem conseguisse ter coragem para me abrir e tirar aquela tralha de dentro de mim. Eu consegui em 2019. Rapaz, essa cirurgia, eu fiquei 5 meses de cama. Eu não podia fazer nada. E eu só descobri que a gente usa o abdômen para tudo, quando nesse momento eu segurava um copo cheio para beber, eu senti o abdômen repuxar. A gente não tem essa ideia quando a gente está de boa, quando a gente está saudável. Quando a gente está pele e osso, porque eu fiquei completamente... Até para falar, né? O abdômen contrai. Foi um momento, assim, 5 meses que eu não podia fazer força. Realmente eu não podia. E aí, quando eu comecei a me liberar um pouco antes, eu não fiquei 5 meses de bobeira, eu pedi autorização ao meu médico, Eduardo Fernandes, é uma sumidade, ele é espetacular. E ele falou, não, pode começar a fazer alguma coisa. Eu comecei pela panturrilha, que a panturrilha é que bombeia o sangue de volta para o coração. O coração, o segundo coração do indivíduo está na panturrilha, vulgo batata da perna. Então, eu comecei fortalecendo a panturrilha. E daí você começa a se empolgar, tá vendo o resultado, aquilo, a musculatura está crescendo. Aliás, um adendo aí, um parêntese que eu acho importante. Tem gente que escuta os profissionais da saúde falando, ele perdeu o músculo. E tem gente, porque eu tirei dúvidas essa semana até, tá? De uma pessoa que falou, Ângela, mas perdeu o músculo, nunca mais vai recuperar. Falei, como assim? Não, porque a pessoa perdeu o músculo, aquele músculo não existe mais. Não, ele existe, ele está ali, ele não sai, ele está só debilitado. Ele está, você não usa, ele fica debilitado. Ele atrofia, né? Ele atrofia. Ele atrofia, mas o músculo não ele não some dali como um mágico. Você sabe que as pessoas que não são da área, né? Elas não são assim. Tem gente que não tem noção do que fala, do que pensa e age em função daquilo que entende. Então, eu perdi o músculo, nunca mais vou ter? Vai ficar assim mesmo. Não, é só você começar a fazer o trabalho físico. Essa semana também, eu tirei a dúvida de uma senhora. Ângela, aqui, ó. Puxa, só tem pelanca, minha pele está bem enrugada. Aí eu falo assim, mas isso aí é fácil resolver. Não, eu já perdi esse músculo, agora eu quero engordar. Eu quero engordar para me sentir bonita. Você quer ficar obesa? Sim, eu quero ficar obesa, porque é autoestima. Mas, olha só, gordura não é bonita. Nem é saudável. Nem é saudável. Mas, na fantasia dela, a estética pedia para que ela entendia que não tinha como ela fortalecer a musculatura e aquilo ali
ficar torneado, o braço ficar torneado. Então, o corpo ele vai tomando as feições daquele corpo, aquele corpo toma as feições que aquela musculatura daquela região tem. Então, ele hipertrofiado, ele vai ficar torneado, vai ficar bonito de novo. Não, como assim? O músculo eu já perdi. Como assim? O músculo está aí. É só você fazer exercício. Ah, então eu vou ficar refém dos exercícios pro resto da minha vida? Sim! Você vai ficar refém do exercício até o fim. Aliás, o indivíduo ele tem que ser escravo do exercício pro resto da vida. Ele nasce fazendo exercício, fazendo movimento, e ele vai morrer precisando continuar os movimentos. Não adianta você ficar forte. Agora parei, cheguei onde eu queria. Vai murchar. Vai voltar tudo atrás. Vai murchar. Não adianta. Vai querer se enganar. Eu não estou aqui para falar o que você quer ouvir. Eu estou aqui para falar o que é a realidade. Então, assim, os profissionais de educação física, principalmente, porque hoje a atividade física está em alta, né? Há uns 10, 15 anos para cá, todo mundo sabe que tem que cuidar da saúde através da atividade física também. Uma boa noite de sono, né? E atividade física. Ai, poxa, idoso dorme pouco. Idoso dorme Não, 3 não, eu horas. durmo. Eu durmo normalmente e como normalmente, graças a Deus. Olha só, se você for para a cama 8h30 da noite, se às 9 você pega no sono, não sou eu que estou dizendo, eu estou baseada cientificamente. E eu sou a prova viva disso. Quem me conhece sabe que eu estava com um problema muito grave de insônia direto. Porque eu não perco jogos da NFL, eu não perco jogos de grande slam de tênis, eu adoro. E isso acontece de madrugada. Quando eu ouvi que se você dorme antes da meia-noite, se eu dormir 9 horas da noite, 10, 11, 12, são 3 horas, né, que você tem antes da meia-noite. Cada hora dessa antes da meia-noite, com a tua relação com o sol, você corresponde a 6 horas dormidas. E aí é um sono muito mais Estranho. reparador. No início da noite, quer dizer, No antes início. da meia-noite, né? Antes da meia-noite. Se você pega no sono, principalmente entre 9 e 11 da noite, você tem uma qualidade do descanso infinitamente melhor. Bacana, isso Então, não sabia. isso, assim, por exemplo, a gente vai viajar. A viagem na madrugada é mais barata. Eu já sei que eu vou ter que tentar descansar antes de viajar, porque para mim vai ser um sofrimento. Então, quando você tem o sono reparador e estão aí alguns detalhes fundamentais, né, para que você tenha um sono reparador. Que aí você, inclusive para quem está estudando, passa a noite estudando, você não vai fixar o seu estudo como você poderia se você fizesse esse descanso, esse sono antes da meia-noite. Isso é um detalhe muito importante no meu entendimento. Tá? Então, trabalha o seu cognitivo, né? Você descansa, você acorda no dia seguinte muito mais bem disposto. Né? O teu sono profundo vai acontecer lá para as 3 horas da manhã e vai acontecer um sono realmente... Eu falo pro meu marido, quando eu tenho esse sono, eu sinto que eu acho que eu desencarnei e voltei. Então, o sono, a alimentação aliada à atividade física, isso me proporcionou retornos dos meus alunos, principalmente de Macaé, que foi onde aqui surgiu o projeto, mas onde ele ganhou corpo, ganhou fama, a Prefeitura de Macaé, todos os profissionais de educação física conheceram esse projeto, né? Ficou ali no Mirante da Lagoa, é um bairro que já foi condomínio, mas era um bairro com não sei quantas mil, eu acho que são 15 mil pessoas que moram lá, né? E a gente fez essa cultura, né?
Então, eu tive uma aluna que eu gosto sempre de lembrar, essa foi assim marcante, não para mim somente, mas para todos, porque ela chegou depois de uma cirurgia de quadril, ela tinha 30 quilos a mais, ela largou a cadeira de rodas, ela foi para o andador, do andador ela foi para a muleta, mas muito pouco. E ela chegava lá na quadra, já no meio do trabalho, já sem o andador. E ela, às vezes, voltava porque lá a rua era de paralelepípedo. Podia ser perigoso. Então, eu ensinei a eles que eles tinham que elevar o joelho para dar o passo, para não dar topada. Não arrastar o pé, né? Porque quando você eleva o joelho, eu trabalhava muito a flexão da coxa sobre o tronco, justamente para poder cobrar, lembrar a eles. Às vezes estavam vindo em direção a mim em algum momento lá, e eu falava assim: vem cá, que joelho baixo é esse aí? Tá a fim de cair? Tá a fim de beijar o chão? Aí riam, e, sabe? Então, são cuidados. Eu ficava atenta, até na hora da festa, eu estava ali atenta, eu via alguma coisa que eu podia dar um toque, eu fazia, entendeu? Então, é o cuidado com o ser humano. Essas pessoas hoje, eu vou te falar, eu tenho algumas mães espalhadas, sabe? Por causa desse projeto. E pais também, porque é uma coisa importante que eu tenho que falar. Muito importante isso que eu vou te falar. Quando você vê aí projeto social para a terceira idade, você vê caminhada, você vê hidroginástica, você vê ginástica localizada, é tudo mulher. Normalmente o homem não se aproxima. Quando eu tive o homem presente na minha aula? Quando eu ofereci esporte. E aí começou pelos maridos, o marido com o amigo, e aí começaram a se aproximar. Então, até isso é diferente. E aí eu tive que sair de lá para acompanhar sentimento de marido, foi transferido para o Rio, pela empresa, e aí eu tive que largar esse trabalho em Macaé. Na minha intenção foi botar na mão da professora mais qualificada, porque tinha um trabalho incrível com as crianças, ela é muito competente, ela é muito boa. Ela dava aula na escola que eu bati o ponto, sabe? Então eu parava e ficava olhando o trabalho dela, eu era fã do trabalho dela. Eu falei: é você que eu quero. Não, mas eu nunca trabalhei com idoso, mas é você que vai ser. Porque o idoso, o universo infantil, é o que nós precisamos para conquistar esses idosos que ainda não estão no projeto e para firmar aqueles que estão. Porque a rotatividade, eu não queria rotatividade, eu queria que eles continuassem, chegassem ao ponto de Fidelidade, né? Que é exatamente ao contrário. isso, ficar independentes e continuar. E aí aquela coisa de prefeitura, né? Aí tentaram desconstruir o projeto, porque nem todo mundo sabe fazer, nem todo mundo quer fazer, nem todo mundo quer correr o risco que eu corri, por amor ao próximo, né? Mas aí desconstruíram o projeto, aí virou ginástica localizada, aí essa professora, quando está à frente, ela ainda tenta trazer um pouquinho daquela ideia da professora Ângela, né? A doida, que arriscava o nome, a pele, mas enfim, tudo isso valeu muito, muito, muito a pena. Eu sou muito grata a Deus por tudo que Ele me proporcionou, né? Então, para ser a ferramenta que Ele precisava para tentar fazer a diferença na vida das pessoas. Tá bom? Minha cara Ângela Tavares, é uma honra ter você aqui comigo, e você ter atendido ao nosso pedido e ter esse esclarecimento todo e essa alegria de viver e essa competência. Isso passa para a gente uma qualidade muito grande, passa para a gente uma força muito grande. Força. Eu te agradeço. Qualidade. Cada um que foi atendido por exemplo, eu tenho, só para fechar o raciocínio, né? Eu tenho uma ex-aluna chamada Eliette, não sei se ela vai ver, acho que ela vai assistir o vídeo.
Então, a Eliette, uma vez, eu já tinha acabado de dar aula, estava fazendo chamada. Aí eu vi que elas continuaram brincando de futebol por conta delas. Aí eu falei, gente, olha só, para com isso aí, pode machucar, pode ser perigoso. Aí eu, não, professora, deixa a gente jogar aqui um pouquinho mais, tá bom, tudo bem, mas cuidado, não corre, não pode correr. Tem as limitações para cuidados, né? Tem as limitações que eu exigia. Não pode correr, não pode correr, conclusão. Uma correu, deu um encontro com ela, bateu com a cabeça. Larguei tudo, vamos para o hospital. Aí, Ângela, não tem nada. Vamos para o hospital. Não, Ângela, pô, eu só dei uma batidinha, só um galinho. Vamos para o hospital. Fulano, cata o material, guarda na tua casa, depois eu me viro e pego. Fui para o hospital com ela. Aí avisei o filho. Aí o filho até riu, falou, sem problema, professora. Eu falei assim, não, eu estou preocupada, porque bater com a cabeça é bater com a cabeça. Eu não vou, sabe? Não pode menosprezar isso. Não pode. Mas foi, assim, um pouquinho de responsabilidade, porque foi um encontrão de uma que era mais forte, não fez por mal, ela não viu, na verdade, e tem essa dificuldade da acuidade visual, né? Vai se fechando cada vez, né? A periférica, né? A visão periférica. A visão periférica a gente vai perdendo com a idade, então não viu e aí deu um encontrão e tudo bem. Aí bateu a chapa e voltou, estava tudo certo, não teve problema Graças nenhum. a Deus. Quando eu fui devolvê-la, o filho dela falou assim, professora, se a minha mãe morresse na sua aula, eu falei, Deus me livre, para com isso, não repete isso não, pelo amor de Deus. Se ela morresse na sua aula, eu ainda assim seria a pessoa mais grata à senhora. Sabe por quê? Antes da senhora aparecer aqui no condomínio, antes da senhora aparecer no nosso bairro, a minha mãe não entrava ou saía do carro sem bater com a cabeça na coluna do carro. Hoje, ela entra e sai do carro mais rápido do que eu. Que maravilha. E é verdade. Então, a gente tem uma socialização, você imagina que as pessoas moravam lá há 20, 30 anos e não se conheciam. Acredite, parede com parede, as pessoas não se cumprimentavam. Eu, no Rio de Janeiro, eu sentia isso também. Eu morei num prédio na Barra da Tijuca de 26 andares, 246 apartamentos. Eu só conhecia 10 famílias, mais nada. Sim, e isso quando você não entra no elevador por uma questão de educação, dá bom dia e não tem resposta. Também tem isso. As pessoas são assim. Então, através desse projeto, elas começaram a ter que se inteirar sobre, aprender a mexer na tecnologia, o celular, porque para participar do grupo do Zap, para ficar sabendo das novidades do projeto, tinha que olhar no celular. E aí, como é que eu faço? Mas o que é Zap? Aí uma botando o Zap no telefone da outra, quando não sabia mexer, tinha que uma ensinar a outra. Quando uma ficava doente, a outra levava a sopa para alimentar, porque às vezes elas moravam sozinhas, numa cidade do interior e longe dos filhos. Então, nós que fazíamos esse atendimento, né? Humanizado, vamos dizer assim. Então, era muito bacana, E tinha sempre o rebelde, né? Tinha sempre aquele que, na hora da... a gente fazia toda sexta-feira, a última sexta-feira do mês, a gente fazia a confraternização dos aniversariantes do mês. E aí tinha sempre aquele mala, ele sabe, ele chegava com a esposa, com a garrafinha de Coca-Cola. Aí eu... Confisca na mesma hora. No final do dia eu te devolvo. E pode levar para casa. Não deixar. Mas ele não sabia se alimentar sem a Coca-Cola. Era uma coisa. E muitas pessoas são assim. Entendeu? Por exemplo, a gente tem estou aqui, já tentei finalizar. Você desculpa, Luiz, mas vou lembrando de coisas importantes. Isso é importantíssimo, Não, olha, você imagina que eu resolvi
para trabalhar a memória deles, porque tudo que eu fazia com eles tinha um objetivo maior, né? Então, para trabalhar a memória deles, estava chegando a época da festa junina, eu resolvi fazer a quadrilha da terceira idade. Aí tinha que lembrar como é que eram os passos, né? Bicho da seda era uma coisa que sempre dava problema. O túnel, então, sabe, o comprimento de dama, comprimento de cavaleiro, qual era a ordem, tudo isso, um ia ajudando o outro. Conclusão, um trabalho que era só despretensioso para trabalhar a memória, acabou se tornando a apresentação. Fomos convidados para fazer a apresentação em 5 lugares diferentes da cidade, sendo que em 3 nós conseguimos ir. Então, assim, foi uma coisa, ô Luiz, é indescritível a felicidade que eu senti em cada momento desse. Cara, nós fizemos para essa quadrilha um texto que a gente ensaiava, né? Teve um casamento, né? Então, era muito engraçado. Nossa, e eles, quando a gente para conversar sobre essas coisas, cara, eles ficam muito, sabe, saudosos mesmo. E, inclusive, depois que eu vim para o Rio, nós perdemos alguns integrantes muito importantes. Todos são muito importantes. Todos com a mesma característica ou muito diferentes, mas todos tentando se adequar ao grupo, sabe? É uma coisa ímpar. Realmente foi o divisor de águas da minha vida profissional. Eu não podia ter morrido ou me aposentado sem ter vivido o que eu vivi em Macaé com esse grupo do Mirante da Lagoa. Não podia. Fez toda a diferença. Deu vida. Eu inclusive, estou para escrever. De novo, eu estava escrevendo um livro, está parado. Eu falo, assim, cada vez acontece, quando eu quero voltar a escrever, acontece alguma coisa, enfim. Um dia eu acabo. Porque muita coisa assim, para acrescentar ao trabalho que eu publiquei em 2014 lá em Macau. Pô, aquilo ali foi um embrião diante do que ainda pode ser relatado, entendeu? O que eu estou te adiantando aqui é muita coisa, é muita história, é muita lembrança maravilhosa. E eu acho que essas histórias nós vamos dividir em outras apresentações. Porque eu queria que você trouxesse esses casos e nos contasse esses casos numa outra situação. Pô, é muita coisa. E eu queria te agradecer profundamente, de novo, você ter estar conosco aqui, né? É um grande prazer para mim. Luiz, a gente precisa de mais pessoas com essa proposta voltada para a terceira idade como a sua. Eu sou um abnegado, né? Porque às vezes a gente não consegue muito apoio e tal, mas acaba fazendo, né? Luiz, eu montei meu canal, eu nunca esperei em ganhar dinheiro. Sabe por quê? Sabe o que dá dinheiro? Dançar. Rebolar a bunda dá dinheiro. E falar palavrão. Tem 2 milhões de seguidores. Aí você vem com uma coisa bacana e que todos vão chegar lá, se tiverem sorte, eu fiz isso, né? Então, a gente tem que entender como chegar lá melhor. Mas isso não é importante. Infelizmente, isso não é importante. Então, quem perde? São essas pessoas que ficam ali no TikTok, né? Aprendendo a rebolar, a fazer o passinho e futilidade que não leva, ninguém aprende nada com isso. Só futilidade. O que eu queria deixar aqui era, mais uma vez, deixar a câmera aberta para que você pudesse dar suas considerações finais e me dizer para nós onde encontrar você. Tuas redes sociais, teu canal, tudo direitinho, porque eu não quero mais perder você de vista.
E eu quero deixar o canal Obrigada. aberto aqui à tua disposição. Por favor, é todo seu, para as suas considerações finais e a gente chegar. Nós já estamos aqui com exatos 58 minutos de papo. Poxa, Que que maravilha. bom. Então, Passou rápido demais. pois é, ainda tem mais outros 2.500 minutos para a gente mostrar coisas. Então eu queria deixar à vontade, por favor, é todo seu. Então, hoje eu estou ajudando a Federação Master de Vôlei do Rio, né, continuando o projeto para idosos. Eu, como ex-atleta profissional de vôlei, de praia, de quadra, a gente quer envelhecer, a gente quer morrer, se possível até em quadra, sem causar traumas em ninguém, mas a gente pretende continuar competindo. É o melhor da vida, brincar. Não é competir para ter o adversário como inimigo, jamais. A gente já passou dessa idade. Então, a vaidade não pode ser maior do que o teu interesse em cuidar da saúde. Então, eu estou hoje ajudando a Federação Master de Vôlei do Rio. A gente acabou de organizar um mundial de muito sucesso, graças a Deus, mundial na quadra, indoor e na praia, né? E eu estou no meu canal Recreaidade, Idoso, Esporte e Vida, né? Canal do YouTube. Eu andei um tempão sem gravar, agora eu voltei, postei aí há 2 semanas atrás como você fazer uma comida sem gordura, como fazer um bolo sem açúcar, um arroz sem a gordura, né? E pretendo só esperar agora essa minha situação. Agora eu vou precisar de mais um mês aí para voltar ativa, né? Voltar a jogar meu tênis, voltar a jogar meu vôlei com as amigas, que já foram profissionais como eu. Um peladão despretensioso, fui subir no bloqueio, caí, torci o pé. Faz parte. Faz parte. Quem não quer passar por isso tem que ficar em cima da cama esperando a morte chegar. E eu sou diferente disso. É isso. Minha amiga, mais uma vez, muito obrigado. Obrigada, Luiz. E até uma próxima oportunidade. Para mim foi uma honra ter você aqui conosco. E eu te agradeço profundamente. E até uma próxima vez, se Deus quiser. Um grande abraço. Valeu. Fica com Deus aí. Tudo de bom. Sucesso. Viram? Que dicas maravilhosas. Que bate-papo gostoso com a Ângela Tavares. Muito obrigado, doutora Ângela. Foi um prazer ter a senhora aqui conosco. E eu quero aqui agradecer a vocês ter ficado conosco até agora. E semana que vem tem mais. Até sábado que vem, se Deus quiser. 70 mais. Como viver bem a partir dos 70 anos. Até a próxima!